né, o método de registro diário de movimentos fetais. Então, a gestante ela vai receber, né, as seguintes orientações. Então, ela sempre tem que aferir, né, verificar esses sinais desses movimentos fetais, sempre, né, no mesmo período do dia, ter alimentado-se previamente, antes do registro, sentar-se, né, em posição semi-sentada, sobre as mãos no abdômen, registrar os movimentos dos fetos nos espaços demarcados pelo formulário, anotando o horário de início e de término de registro, né, no período máximo de 1 hora, tá? Então é importante sempre que seja na mesma posição, né, nas mesmas coisas, porque a oscilação de posicionamento ou de alimentação pode causar alguma alteração. Então, caso a gestante ela consiga registrar 6 movimentos em menos tempo, né, em menos de 1 hora, não é necessário manter a observação durante 1 hora completa, né? Mas, se ela não conseguir, dentro desse período, contar 6 movimentos fetais, ela deverá repetir o procedimento por mais 1 hora. Se na próxima hora ela não sentir 6 movimentos, ela deverá procurar imediatamente a unidade de saúde, tá? Porque aí vai ser considerado como inatividade fetal o registro com menos de 6 movimentos por hora em 2 horas consecutivas, certo? Então, aqui temos o formulário para o registro diário de movimentos fetais, com dia, horário de início, né? Os movimentos fetais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o horário do término. A gente precisa também, na gestante, avaliar, né, a presença de edema. Então, o objetivo sempre é detectar rapidamente, né, precocemente, a ocorrência desse edema patológico. Nos membros inferiores, a gente pode colocar a gestante ou em decúbito dorsal ou sentada, né, sem meias compressivas. A gente vai pressionar a pele na altura do tornozelo, né, na região perimaleolar. Peri significa ao redor do maléolo, e na perna, né, entre o nível do terço médio, face anterior, que compreende a região pré-tibial, né? Então, quando ao pressionar com o dedo indicador, aquele local ele vai estar com aprofundamento, né, que ali confirma a presença de um edema, certo? Aqui, conforme a imagem, essa técnica chama-se sinal de Godet, que é o GODET, ou cacifo, tá? Que é essa avaliação do edema. Podemos também verificar na região sacra. A gente vai posicionar a gestante em decúbito lateral ou sentada, com o dedo polegar. A gente também vai apertar essa área. E se houver o aprofundamento, significa que há a presença de edema. Na face e nos membros superiores, identifique a presença de edema pela inspeção. Então, a gente vai perceber a face inchada, né, edemaciada. A presença de edema ocorre em 80% das gestantes e ele é pouco sensível e específico para o diagnóstico da pré-eclâmpsia. Então, lembra que não é porque a gestante está com edema, ela está com a pré-eclâmpsia. Então, o edema é mais um sinal, né, para a gente caracterizar como pré-eclâmpsia. Tem que ter todo um conjunto de sinais e sintomas. Aqui temos o quadro para avaliação da presença de edema, né? Os achados, o edema ausente, a gente coloca um sinal de negativo, né? A conduta vai se acompanhar a gestante seguindo o calendário da rotina, né, de forma comum. Se for encontrado edema no tornozelo, sem hipertensão ou aumento súbito de peso, a gente vai colocar entre parênteses o mais, né? E verificar se o edema está relacionado à postura, né? Se ele está relacionado ao fim do dia, ao aumento da temperatura, ao tipo de calçado, né? Se essa gestante caminhou muito, né, ou fez algum esforço específico. Se o edema está limitado aos membros inferiores, porém há a presença de hipertensão ou ganho de peso, né? E a gente vai colocar entre parênteses 2 mais. A gente vai orientar repouso em decúbito lateral esquerdo. Vamos verificar a presença de sinais ou sintomas de pré-eclâmpsia grave e vamos interrogar a gestante sobre os movimentos fetais, se ela consegue perceber 6 movimentos. Marcar retorno em 7 dias na ausência de sintomas.
A gestante deve ser avaliada e acompanhada pelo médico da unidade de acordo com o calendário de rotina. Caso haja a presença de hipertensão arterial, a gestante deve ser encaminhada para um serviço de alto risco, né, porque já muda todo o cenário, principalmente para uma pré-eclâmpsia, né? Se houver a presença de proteinúria, né, ver a conduta também específica, né? Lembra lá, proteinúria, presença de proteína na urina. Se o edema está generalizado, né, face, tronco e membros, ou que já se mostra presente quando a gestante acorda, acompanhado ou não de hipertensão ou aumento súbito de peso, a gente coloca, né, entre parênteses 3+. Gestante de risco em virtude de suspeita de pré-eclâmpsia ou outras intercorrências. A gestante deve ser avaliada pelo médico da unidade e encaminhada para o serviço de alto risco. Se o edema é unilateral, né, de um dos lados do membro inferior, com dor ou sinal flogístico, sinais flogísticos são sinais de infecção, né? A conduta será suspeitar, né, de processos trombóticos, como a tromboflebrite, uma trombose venosa profunda, que é o TVP. A gestante deve ser avaliada pelo médico da unidade e encaminhada para o serviço de alto risco. Aqui são exames, né, complementares que a gente já viu, né, em outras aulas, que compreende a primeira consulta, o primeiro trimestre, hemograma, tipagem sanguínea, fator RH, combis indiretos se for RH negativo, glicemia em jejum, teste rápido de triagem para sífilis e o VDRL, teste rápido de diagnóstico anti-HIV, toxoplasmose IgM-IgG, sorologia para hepatite, urocultura masculina tipo 1, ultrassonografia obstétrica, citopatológico de colo de útero, se for necessário, exame da secreção vaginal se houver indicação, parasitológico de fezes se houver indicação. Temos no segundo trimestre e terceiro trimestre. A prescrição de suplementos alimentares, né, conforme prescrição médica, pode ser receitado polivitamínicos, um comprimido via oral 30 minutos antes do almoço, né? Ele vai suprir a hipovitaminose da gestante, tá? Ela pode ser tomada durante todo o período, ou até mesmo após o parto e em todo o período do puerpério. Pode-se utilizar o sulfato ferroso, um comprimido via oral 30 minutos antes do almoço. O sulfato ferroso deve ser tomado também até o final da gestação, podendo estender também ao pós-parto. Ele vai ter a função de prevenir anemia ferropriva, né, que é a anemia mais comum, que é causada pela deficiência de ferro no sangue. Ácido fólico, né, também um comprimido via oral 30 minutos antes do almoço. Deve ser tomado aproximadamente 12 semanas, né, de gestação, até 12 semanas. Porque ele tem a principal função de prevenir malformações do tubo neural do feto. Lembra lá na parte de embriologia, que é onde há a formação do tubo neural. Então, com o seu fechamento precoce, no momento que ele está sendo formado, então vai evitar as más formações. O ideal seria iniciar a tomar o ácido fólico antes mesmo de engravidar, né, de 60 a 90 dias antes. Para quem quer planejar-se, né, pode tomar essa conduta conforme a orientação médica. A vacinação na gestação, né? A vacinação durante a gestação, né, ela tem como objetivo não somente a proteção da gestante, mas também a proteção do bebê, né, do feto. Não há evidências de que, em gestantes, a administração de vacinas de vírus inativados, né, que ali são a presença do vírus, só que a parte que é de virulência ela não está presente. Por exemplo, raiva humana, influenza, ou de bactérias mortas, toxoides, né, do tétano e da difteria, de vacinas constituídas por componentes de agentes infecciosos, como da hepatite B, por exemplo, acarrete qualquer risco para o feto, tá? Então não causa problemas. Vacina tríplice bacteriana, que é o DTPA, que é a difteria, tétano e coqueluche, e a DT, que é a difteria e o tétano. Tem a hepatite B, a influenza. A febre amarela vai avaliar o risco e o benefício, tá? Aqui nós temos uma tabela, né, das vacinas recomendadas.
e o esquema e as recomendações, tá? A tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, que previne contra difteria, tétano e coqueluche, que é a DTPA ou DTPA VIP. A dupla adulto, que é difteria e tétano, que é a ADT. Então, previamente vacinada com pelo menos 3 doses da vacina contendo o componente tetânico. A conduta na gestação, 1 dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível. Em gestantes com vacinação incompleta, tendo recebido 1 dose da vacina contendo o componente tetânico, a conduta na gestação vai ser 1 dose de DT e 1 dose de DTPA, sendo que DTPA deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação, o mais rápido possível, o mais precocemente possível, respeitando o intervalo mínimo de 1 mês entre cada uma. Em gestantes com vacinação incompleta, tendo recebido 2 doses de vacina contendo o componente tetânico, ela vai receber 1 dose de DTPA a partir da 20ª semana de gestação, o mais precocemente possível. Em gestantes não vacinadas e ou histórico vacinal desconhecido, ela irá tomar 2 doses de DT e 1 dose de DTPA, sendo que o DTPA deve ser aplicado a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar o intervalo mínimo de 1 mês entre elas. A de hepatite B, 3 doses no esquema, 0, 1 e 6 meses, tá? A influenza, dose única anual.